Olá, 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 olá. Essa bolsa é muito louca, eu amo essa bolsa. Esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu. Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos dar uma olhada de novo no fundo de imobiliário, né? Vamos aproveitar aqui, tem um grupo aí que o pessoal, a gente tem discutido sobre fundo imobiliário, que já são colegas antigos. E tem o nosso pessoal do canal que tem os amigos também que pedem algumas coisas de fundo, e o fundo é um produto que está agora em moda, né? Até mesmo porque ele é dos únicos produtos que tem rendido mais no mercado aí, já que a curva de juros caiu. Eu já venho falando isso já há um bom tempo. Então nós falamos sobre HGRE, né? Galpão logístico. Falamos sobre VISC, que são shoppings. E o meu amigo Romai ele pediu o VRTA3. Aí, vamos lá. Meu amigo Romai aqui pediu VRTA11, desculpa. VRTA11, que é o fundo imobiliário. Vamos dar uma olhada geral nesse fundo, da forma que eu gosto de olhar sempre os fundos imobiliários. Então, como é que eu sempre faço, né? Eu verifico primeiro, se ele é um fundo interessante que chama a atenção dos investidores, né? E aí fazer como a gente fez da outra vez, vamos dar uma olhada na tabela do IFIX, ver a representatividade dele. Vamos dar uma olhada na liquidez, vamos verificar se esse papel tem liquidez. Depois vamos olhar fundamentos desse papel. Do que ele é constituído. Se a constituição dele é interessante ou não é. Qual o momento que ele tem, né, do mercado para essa constituição, ou seja, o lastro dele para o momento que a gente está vivendo no mercado, é bom ou não é bom? Então, nós vamos fazer esse tipo de análise aqui agora. E vamos ver qual o momento gráfico também, porque a análise técnica ajuda também muito a escolher a hora da entrada, tá? E ver se tem alguma particularidade desse ativo. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar, vamos dar uma verificada na representatividade desse papel. Então, vamos pegar aqui o fundo. Vamos começar aqui pelo IFIX. Então, como a gente já falou nos outros vídeos, eu pego o IFIX e verifico a representatividade. Eu gosto de olhar entre 50% e 60% do peso dos papéis dentro do fundo. A gente aqui está com 12 papéis com 50%. Vamos aumentar aqui para 60%, né? Vamos ver. Tirar isso aqui, pronto. Opa, está somando. Deu algum erro aqui. Então vamos lá, de novo. 50% daqui com 12 papéis, e aqui deu erro aqui, eu fiz alguma besteira aqui. Pronto. Então vamos dar uma verificada aqui. 60% está dando aqui, ó. Então são basicamente 17 papéis, e ele não está aqui dentro, né? VRTA11. VRTA11 está aqui embaixo, ó. Quer dizer, ele não faz parte nem de 60% do IFIX. Então não é um papel que todo mundo está prestando muita atenção nele, é um papel que fica aí em segundo plano. Ele é o 25º dentro do IFIX, né? Os 17 primeiros representam 60%. Então, não é aquele papelzão, né, que chama muita atenção. Vamos dar uma olhada para verificar quanto ele tem de... Deixa eu subir aqui. Quanto ele tem de giro, né? Negócios por mês, em média. Vamos lá. VRTA11. Opa, VRTA11. Fiz besteira de novo aqui. Cancela isso aqui, vamos tirar isso daqui. VRTA11, errei aqui por alguma coisa, algum motivo aqui. E depois eu vou ter que voltar aqui para acertar. Mas vamos lá. VRTA11, está aqui. Então ele movimenta 8.800 por mês, né? Ordens por mês. Não é muito, eu gosto de olhar acima de 10 mil, 12 mil, 15 mil. 15 mil para mim, para cima é bacana. Então é um papel
não tem tanta representatividade e também não tem um grande giro por mês. Vamos dar uma olhada, então, como está a volatilidade, não, a liquidez dele, né? Porque 8 mil já não é tanto, vamos ver se dá para entrar e sair desse papel tranquilamente, né? Se ele tem valor agregado de negociação por dia que me deixe mais sossegado para poder entrar e sair desse papel. Vamos lá. Então vamos pegar aqui, nós estamos aí no índice futuro, vamos dar uma olhada aqui na VRTA11, no gráfico diário. Ele movimenta aqui, não é um movimento normal que a gente teve aqui, já vou falar por quê. E ele movimentava aqui mais ou menos 1 milhão aqui atrás, né? Vamos ver. Ele movimentava mais ou menos 1 milhão aqui atrás, ó. 1 milhão. E agora ele está movimentando na média aqui 1 milhão, 2 milhões e 300, 2 milhões e 400. Não é ruim, é bom. Por quê? Porque 1 milhão de negociação por dia já é um bom negócio, né? Já é um bom negócio. Já é um papel que começa a chamar mais a atenção, né? Por quê? Porque eu consigo entrar e consigo sair. Vamos dar uma olhada no book dele, como a gente fez, o livro de ofertas, onde o que tem de compra e venda dele. Vamos ver aqui, ó. Vamos por aqui. VRTA11. Então vamos lá. Então, livro de ofertas está aqui. Aqui estão as compras em azul. E em vermelho, nós vamos ter as vendas. Bom, o valor dele agora é 132,80, que é esse valor aqui embaixo, mas já tem oferta de compra para cima, né? Ou seja, tem gente aqui pondo venda desse ativo aqui em cima em 133,61 e o cara que quer vender está em 133,98. Então, quer dizer, tem uma distância, tem um buraco que a gente chama, né? Tem um buraco, tem um gap aqui dentro do livro de ofertas dele. Mas é um ativo que movimenta 2 milhões por dia. Então dá para entrar, dá para sair, né? Quando você precisar sair, se ele continuar nesse nível, tá ótimo. 1 milhão a 2 milhões ainda dá para você trabalhar. Você só vai ter que trabalhar com a disponibilidade de preço que vai ter no livro de ofertas daquele dia específico, tá bom? Então, ok, mais um detalhe que a gente vence aqui. Beleza, então o que a gente fez? A gente olhou a representatividade dele, não é lá aquelas coisas. Olhamos aí, o giro dele por mês também não é tão legal, mas ele tem liquidez. Então, pelo menos entrar e sair, eu tenho um pouco mais de conforto. Então, vamos começar agora, já que eu olhei esses 3 pontos, vamos dar uma olhada agora no fundamento desse fundo. Vamos voltar no fundamento do fundo. Já está aqui, ó. Então, vamos lá. Quais são os fundamentos do fundo? O fundo é um fundo de fundo, é um fundo de investimento. É um fundo de investimento, né? Porque quando eu olho aqui, esses são os tipos de fundos, né, que eu tenho, de fundos imobiliários. Então, eu tenho fundo híbrido, tenho um indefinido, eu tenho fundos de fundos, CRI, bancário, desenvolvimento, escritórios, galpões, e ele faz parte desses aqui de CRI, fundos de fundos. CRI é o investimento em fundos imobiliários. Então, ele é feito de fundo imobiliário. E ele tem dentro da sua carteira 90%, 98% de fundo imobiliário. Se a curva de fundo imobiliário está subindo, então ele está ganhando dinheiro para o cotista, né? Quanto é que ele está pagando? Aqui ele está falando em 8% ao ano. É um ótimo pagamento, né? É um ótimo pagamento. E se o ativo também valorizar, é melhor ainda. Fica lindo, né? Então, enquanto a curva de fundo imobiliário estiver subindo, nós vamos ter ganho provavelmente com esse fundo. A hora que a curva de juros começar a subir, provavelmente a curva de fundo imobiliário começa a cair e esse fundo começa a ter dificuldade, porque ele é montado sobre fundos imobiliários, que é o CRI, tá bom? 8%. Vamos dar uma olhada no relatório para ver se realmente está sendo pago isso ou se tem alguma diferença aqui. É um fundo de desenvolvimento, fundo de fundo, vamos lá, fundo de CRI, né? Olha, ele está aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui.
por uma ferramenta de desenho para ficar fácil. Vamos procurar ele aqui. Ó. Ele está aqui. Ó. Então, ele está pagando hoje, por ano, em média, 9%. 0,71 por mês está ótimo, né? Livre de imposto já. Putz, grila, é o que todo mundo queria, né? Então, é um ótimo retorno, né? Enquanto a gente tiver esse retorno, tá bom, né? Então, enquanto a curva de IFIX estiver subindo, tá ótimo, né? Porque ele consegue captar dinheiro para pagar os cotistas, os investidores do fundo. Muito bacana, né? Beleza, então já olhamos isso, já olhamos o fundamento dele, vamos para o gráfico. Vamos dar uma olhada no gráfico. Bom, o gráfico, né, ele teve uma descida, uma boa descida, né? E agora ele está fazendo a sua subida, ok? Ah, Thelma, não entendo nada de gráfico, não sei nem o que isso quer dizer. Não se preocupe, no que a gente está olhando aqui é só preço efetivo do fundo, como vai a evolução dele, interesse de compradores ou não compradores. Aqui eu não estou descontando o valor das cotas, né, mensais dos aluguéis, que é 0,71, e eu vou fazer essa limpeza para a gente poder fazer uma outra análise. Por que que houve essa queda, né? Uma queda de praticamente 10, 11% aqui. Porque foi aberta uma subscrição, ou seja, o fundo tem um certo número de cotas e ele quer captar mais dinheiro no mercado, então ele lançou mais cotas no mercado. Então ele diluiu o preço dele, né? Ele trouxe para uma nova média, né? Ele fez um preço médio aqui no fundo quando ele emitiu essa subscrição. Então vamos dar uma olhada como fica, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui já é um fundo sem descontando já os aluguéis, e veja como houve aqui uma queda, né? E por quê? Porque esse fundo, na verdade, vamos anotar aqui para a gente pegar o racional. Esse fundo valia 155 aqui em cima, né? Ó. Ele valia R$155. Ele tinha 2 milhões, ele tinha 2,241 milhões de cotas vendido a 155. Ele abriu uma subscrição ou direito de compra só para quem já era cotista, tá? Ele abriu aqui, ó, em R$115. E ele abriu aqui um número de cotas de 2 milhões 170 cotas. 2 milhões 170, opa, 2 milhões 173 cotas. Então, ele praticamente dobrou o tamanho quase que dobrou o tamanho do fundo, né? Então, quem já era cotista, teve aí uma oferta para comprar a 115, e ele estava a 155. Então, para quanto vai o preço médio, nesse caso, se a gente fizer a conta aqui, de 155 para 2 milhões 400, deixa eu pôr aqui, 2 milhões 240, para 115 para 2 milhões 173. O preço médio vai para R$133, que é exatamente o ponto que ele está agora. Então, depois que ele abriu a cota, né, a subscrição, preço médio. O preço médio que valeria esse fundo seria 133, que é o valor médio agora. É exatamente o valor que está sendo pago pelo mercado agora. Olha que interessante. Então, o que aconteceu? Quem era dono já desse fundo teve direito a comprar 115. Né? E aí ele poderia elevar o preço médio dele se ele já tivesse cotas mais caras aqui. Para quem estava de fora, ele tem que entender que o melhor preço do fundo é o preço que ele está agora, que é o preço médio que a empresa montou já com um novo número de cotas, que vai para 4 milhões e 400 mil cotas, basicamente, com preço médio
Então, ele transformou a empresa dele de 2.241.000 para uma empresa de 4.400.000, vou arredondar aqui, que valeria 133 a cota. Que é exatamente o que está acontecendo aqui agora. Então, qual era o melhor momento para comprar? O melhor momento para comprar era aqui embaixo, na hora que ele começou a subir. Ainda estamos num bom momento? Não, estamos pensando que esse valor, teoricamente, deve continuar a subir para trazer ele para os valores anteriores da subscrição, que é o que a gente chama de fechar gap. Ele deve vir aqui até 148, por aí. Ok? Então, esse seria um movimento natural. Então, vamos lá. Ele é uma cota, vamos fazer um resumo, né? Ele não é ele não é tão representativo, né? Tem uma liquidez teoricamente boa hoje, não é ruim a liquidez dele. É um fundo atrelado aos fundos imobiliários. E aqui eu já começo a ter um empecilho, né? Porque enquanto eu tiver os FIs subindo, isso é bom. Por quê? Porque o lastro dele são fundos imobiliários. Ok? Então, enquanto ele tiver os FIs subindo, ele tem um bom lastro, vai continuar subindo. Então, a hora que mudar a curva de juros, começar a curva de juros subir, o IFIX começar a cair, esse já não seria um ótimo fundo, talvez, porque ele vai ter uma dificuldade para rentabilizar os cotistas. Ok? E ele está num momento interessante. Está bem na média. Ou seria, teoricamente, o preço justo do fundo, que são 133, que é exatamente o que ele está tendo aqui. Entenderam? Então, como é que eu classifico como eu classificaria esse fundo, né? Que me parece estar numa condição interessante. Seria um fundo de segurança. O que é um fundo de segurança? É um fundo que ele vai continuar subindo enquanto os IFIX continuarem subindo, então ele vai protegendo a sua carteira, protegendo a sua carteira de fundos imobiliários, né? Só que ele tem que ter, você tem que fazer um cálculo, né? De representatividade na carteira. Por que isso? Porque ele não pode pesar muito dentro da sua carteira, porque ele tem um certo nível de risco que começa a aumentar muito se a curva de juros do Brasil começar a subir. Por enquanto não é essa sinalização, mas a hora que começar, a gente pode começar a ter dificuldade. Tá bom? Então tá aí mais uma análise. Então a gente analisou HGRE, que são galpões, analisamos a VISC, que são shoppings, e agora a gente acabou de analisar um fundo de CRI, que seria fundos atrelados aos fundos de imobiliários. Então, são 3 ativos interessantes que vale a pena estudar. Não estou dando call, é para que vocês tenham mais uma possibilidade aí de análise do fundo. Então, eu fiz aqui bem superficialmente, a você tem que olhar o descritivo do fundo, entender o que é o fundo. O fundo, ele traz muitas informações, o mercado também traz muitas informações do fundo, então é bom sempre criar aí o senso crítico em cima dele. E criar uma estratégia para entrar, uma estratégia para se proteger, para você poder tirar o máximo de benefício dele. O que eu fiz aqui é uma parte do que vocês deveriam estar pensando em fazer antes de comprar um fundo imobiliário. É lógico que vocês vão ter que aprofundar mais, vão ter que buscar mais informação, fazer uma análise de risco melhor. Além disso, vocês têm que fazer também um cálculo de balanço de carteira para verificar cada fundo imobiliário, quanto seria ideal ter de cada fundo imobiliário.
a diversificação dos fundos imobiliários, como fazê-lo e tudo mais. Então, existem muitos outros pontos que precisam ser cobertos dentro desse processo. Mas aqui, pelo menos para te dar um panorama geral, né, já que o Romar pediu para falar sobre esse papel, para que você tenha aí um panorama geral do momento, do que ele representa, do que ele tem de liquidez e tudo mais. Ok? Bom, então fique de olho aí, é mais uma oportunidade aí, mais um papel para vocês poderem acompanhar. Espero que vocês tenham aí entendido. Qualquer coisa, escrevam aí embaixo. Se você gosta de fundos imobiliários, fala para mim que você gosta de fundos imobiliários e quais você gosta. Escreve aí nos comentários, tá bom? Gente, aproveita esse mercado, porque ele tá danado, esse mercado. Eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu. Grande abraço, até mais, tchau.